A gente vai iniciar aí 2 Reis capítulo 2 com a história da caminhada deles. Principalmente essa caminhada vai nos mostrar a caminhada aqui do Eliseu. E vocês vão ver que a gente precisa aprender muita coisa com esses homens, né? Primeira coisa que a gente precisa aprender com Eliseu, porque ele mostra a historinha mais completinha ali. Primeira coisa que a gente precisa aprender com ele, você continua aí, segura enquanto você encontra o capítulo 2 aí, 2 Reis, ou melhor dizendo, isso mesmo, capítulo 2, 2 Reis. Essa história inicia-se lá em 1 Reis 19, que é onde o Eliseu obteve o seu chamado. Vocês lembram bem da história, então eu não vou aqui nem me alongar muito nisso. Mas naquele momento ali, que ele foi chamado, aconteceu algo ali maravilhoso, que foi o quê? O profeta estava passando, chamou ele, e ele fez o quê? Ele abriu mão de tudo. Queimou sua carruagem, queimou seus bois, se despediu do seu pai e da sua mãe e vazou para ir de encontro ao seu chamado. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui essa manhã. Amém? Às vezes a gente recebe o nosso chamado, mas não se posiciona como um chamado. Amém? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Enquanto a gente encontra aí a palavra, vamos fazer uma breve oração para o Senhor falar com a gente? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Bendizemos o seu nome mais uma manhã em sua casa. Senhor, que o Senhor possa falar conosco aqui essa manhã. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Abrir o nosso entendimento. Nos trazer maturidade e presença de Deus. Pai, é o que eu lhe peço. De todo o meu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Igreja, então a primeira coisa que a gente aprendeu. Quando um homem ele é chamado, ele recebe o chamado, ele precisa romper com o passado, com as coisas que estão atrapalhando ele de romper com o chamado. Então ele rompe com o passado e com o pecado, num processo gradativo, mas é preciso tomar o primeiro passo. Amém? Independente daquilo que estiver te atrapalhando. Por exemplo, ele largou aqui, que a gente viu, o lugar que não era o lugar do chamado dele. Ele largou os parentes, que também não faziam parte do chamado dele. E ele largou o trabalho dele, não é verdade? Que ele era ali um agricultor, estava ali arando. E ele largou também ali o seu trabalho para seguir o seu chamado. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de se distanciar, de se separar dessas coisas que impedem da gente cumprir com o nosso chamado. Igreja, é bem simples isso. A gente tem convicção de muita coisa que não deveria, e o que deveria não tem. E a convicção do chamado é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Por que que o Eliseu tomou essa decisão tão, como que eu posso dizer? Uma decisão tão importante e radical. Por que foi uma decisão tão radical? Porque ele tinha o quê? Convicção. E quem que nos dá essa convicção, igreja? O Espírito Santo de Deus. Amém? Quando a gente é chamado, o Espírito Santo de Deus toca em nós, ele nos dá a convicção que o chamado é de Deus. E se a gente tem a convicção que o chamado é de Deus, tudo que a gente precisa, Deus vai prover. Amém? Então a gente não precisa ficar amarrado. Mas e se der errado, eu vou lá para a terra, que eu vou sair do meu serviço, né? No caso do Eliseu, eu vou sair do meu serviço, vou deixar as terras aqui e vou sair com esse homem aí. Se não vai passar fome, quem que vai suprir nossa necessidade? Como é que vai ser as coisas? Ele não pensou em nada disso, porque ele tinha convicção. Se nós temos convicção, nós sabemos quem nos chamou e que ele é capaz de fazer. Então não precisa ficar amarrado e nem esperando. O profeta não falou assim, ô Elias, faz o seguinte, vai ter uma colheita agora em dezembro, então em janeiro, depois do carnaval, seca tudo direitinho, eu vendo e a gente vai. Foi assim? Não, porque ele tinha convicção. E a gente costuma querer fazer o quê? Planos para as coisas de Deus. Presta atenção, quem tem o plano é Deus. Amém? Nós só fazemos parte dele. E às vezes a gente quer planejar o que Deus já planejou. Então fica atento quanto a isso. Por que, igreja? Porque senão demora demais de viver o chamado. E você vê que o Eliseu, ele precisava de viver isso. Ele tinha pressa. Tanto que ele seguiu o profeta, né,
de pronto ali, eles começaram sua caminhada, começaram a andar juntos, começou a aprender muito com o profeta. E aí, igreja, chega a parte das etapas. Amém? Você lembra que a gente sempre vem falando isso aqui na igreja? Tem a primeira etapa, a segunda etapa, tem várias etapas. Nós não vamos falar de todas aqui, mas eu vou falar de 4 etapas principais que aconteceram aqui na caminhada do Eliseu com Elias. Amém? 2 Reis capítulo 2 vai nos mostrar essa caminhada deles. E foi muito interessante isso. Amém? Por quê? O profeta estava prestes a ser arrebatado. Elias estava prestes a ser arrebatado na carruagem de fogo. Todo mundo conhece a história. E aquilo já havia se espalhado entre os profetas. Todo mundo sabia o que ia acontecer. E o Eliseu também sabia, estava caminhando junto, ele também sabia o que ia acontecer. Então, chegou ali um momento decisivo, onde ele precisava romper. E a gente vai ver aqui que são 4 níveis que a gente precisa romper. E às vezes, qual que é o problema dos níveis com o Senhor? Às vezes a gente estaciona. E o Senhor não gosta de ninguém estacionado e parado. Quando você chegar no ponto máximo, o que Ele faz? O que Ele fez com o Elias, te leva embora. Acabou a caminhada, você foi embora. Enquanto você estiver aqui, você tem que ir evoluindo. Amém? E aí nós vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho ordenou Elias: aguarda aqui, porque Yahvé está me enviando para Betel. Amém? Continua o texto e diz assim, no entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não deixarei. E por isso desceram juntos para Betel. Amém? Igreja, você vê que a caminhada, ela não iniciou em Betel. Onde iniciou a caminhada? Em Gilgal. Eles estavam em Gilgal. E o que significa o nome Gilgal, igreja? Gilgal significa círculo, aliança. Amém? Compromisso. Então, eles estabeleceram a partir daquele momento um compromisso com Deus. Amém? Espiritualmente, isso reflete o quê? A necessidade de ter uma comunhão com o Senhor pelo despojamento da carne. Amém? O que é isso, igreja? Eu preciso largar a carne, o velho homem. E isso inicia onde? Na primeira etapa, lá em Gilgal. Amém? E muitas pessoas estão estacionadas na primeira etapa. Eu não consigo abrir mão de nada das vontades, das paixões da minha carne, que a gente conhece mais como o pecado. Então a pessoa não consegue largar as más companhias, não consegue largar os maus costumes, não consegue largar os vícios, não consegue largar nada. Nada. Se ela xingava, ela continua xingando. Se ela andava com quem não presta, continua andando com quem não presta. Se ela fazia o que é errado, continua fazendo o que é errado. E ela está na primeira luta, ela não consegue se desvencilhar do velho homem, da velha criatura. Fica lutando no primeiro estágio. E a grande maioria da igreja está lutando no primeiro estágio. E qual que é o problema do primeiro estágio? Ele é um estágio difícil. E a maioria das pessoas fazem o quê? Desiste. Então, na primeira parte da prova, as pessoas, na primeira etapa de uma vida com Deus, as pessoas costumam desistir. Por isso que você vê tanto entra e sai na igreja. A pessoa vem, começa a ouvir que ela precisa se despojar, se separar, né? Abre mão do velho homem. O que ela faz? Ela fala: vixe, mas aí está muito complicado. Eu vou ter que parar de me prostituir, parar de ver pornografia, parar de ficar bêbado, parar de usar droga, parar de... Muito difícil, porque eu quero continuar com as velhas práticas, sendo um homem de Deus. Isso vai acontecer? Não vai acontecer. Então a palavra de Deus diz sim, para você vir como está, do jeito que tiver é para vir, mas não é para permanecer dessa forma. Por isso, quando você vem a Cristo, a primeira coisa que tem que acontecer é o arrependimento, né? Precisa se arrepender de tudo que você fazia e se transformar numa nova criatura.
Primeira coisa. Então, vejam que a maioria da igreja, ela encontra-se parada em Gilgal. Ela não consegue sair de Gilgal. Fica lutando, sapateando dentro de Gilgal. Amém? E aí, eles partiram, por quê? O Eliseu, ele conseguiu sair de Gilgal, sim ou não? E aí ele partiu para onde, igreja? Betel. Para Betel. E o que é Betel? A casa de Deus. Então, Betel é o que? A casa do Senhor. A igreja. Isso é Betel. Então, quando a pessoa consegue sair do mundo, se distanciar do mundo, ela já consegue então participar, consegue vir até a casa do Senhor. Porque ela entende que há uma necessidade de estar na igreja, de estar fazendo parte do corpo. Então, a pessoa, quando ela pula a primeira etapa de Gilgal, ela sente essa necessidade de fazer parte do corpo e de estar na igreja. Por isso que às vezes a pessoa tem muito conflito, tem dificuldade, mas já não passa na cabeça dela partir para o mundo, porque ela já passou do primeiro estágio, ela já saiu de Gilgal. Então, para voltar para o mundão, quem está em Gilgal, né? A pessoa que já está em Betel, já está na casa do Pai. Então, por mais difícil que sejam as situações, os planos, as etapas delas são outras. Não é mais a luta de estar na casa do Pai e estar no mundo. Ela passou dessa fase. E também, igreja, é uma fase muito importante. Por quê? Na casa de Deus é onde você ouve a voz de Deus. Na casa de Deus é onde você ouve as direções do Senhor. Na casa de Deus é onde acontece o crescimento espiritual e o seu conhecimento é adquirido. Aleluia. Tudo isso acontece na casa de Deus. Por isso que eu falei que o ambiente precisa ser profético. O lugar faz parte disso. Então, a casa do Senhor é um lugar propício para isso. Pastor, mas eu consigo fazer isso na minha casa? Consegue, mas não é o lugar certo. Não é o lugar onde está preparado para aquilo. A casa de Deus é onde está tudo preparado para que aquilo aconteça. Você vem na igreja, o intuito é: eu vou ouvir a voz do Senhor. Por exemplo, dá um exemplo básico. A pessoa que vai lá em casa, ela quer encontrar com quem lá? Comigo. A pastora, com quem mora lá, não é verdade? Queria encontrar com o pastor, vou procurar ele lá na roça, não sei da onde. Vou estar lá? Não vou. A probabilidade de eu estar na minha casa é muito maior do que eu estar em outro lugar. Então, se eu quero buscar algo específico, e eu sei que ali tem uma casa do Senhor, aonde eu vou buscar o Senhor? Na casa dele. Ele está em todos os lugares? Claro que está. Mas na casa dele é muito mais provável que eu tenha um encontro com ele. É muito mais fácil que eu tenha um encontro com o Senhor do que em qualquer outro lugar. Amém? Então eu preciso de entender isso. Da importância que é estar em Betel. E aí a pessoa começa o quê? A frequentar os cultos. Isso é maravilhoso. Só que qual que é o problema de eu estar em Betel? Betel é um lugar legal. Betel é um lugar aconchegante. Betel é um lugar onde a presença do Pai está. Betel é um lugar onde eu me sinto bem. Só que Betel não é um lugar onde eu devo morar. Amém? Não, pastor, não moro na casa do Pai. Não, ninguém deve morar na igreja. É lá fora o negócio. Amém? Então, você vem aqui para aprender muita coisa, para usar lá fora. Por quê? Porque Betel não é o lugar onde eu vou dar os meus frutos. O fruto não é dado dentro de casa. O fruto dá do lado de fora. Amém? Nenhuma árvore frutífera frutifica dentro de casa. Os frutos são lá fora. E o que acontece? Muitas vezes eu viro apenas um frequentador de culto. Eu não falto nenhum culto, eu estou muito bem com os cultos, porém eu não saio de Betel mais. A minha vida se resumiu a dentro da igreja, né? Não a minha vida por completo, mas a minha vida espiritual. Então eu sou um crente dentro da igreja. Partiu para o lado de fora, já não sei mais quem eu sou, já sou qualquer pessoa, já não vira nada. Então a gente precisa de entender. É importante frequentar a igreja? Sim ou não? Sim. Sim. Mas é importante a gente não apenas ser um frequentador de culto. Primeiro que o culto não é para ser frequentado, é para participar. Eu preciso cultuar e não apenas frequentar o culto, né? E segundo, que dentro do culto é muito difícil ser uma árvore frutífera. Qual que é o problema dos cultos hoje em dia? Todo mundo acha que é dentro da igreja que dá fruto.
Não é. Aí por isso que você vai na igreja tem 35 apresentações. Porque todo mundo quer cantar, todo mundo quer dar o testemunho, todo mundo quer participar, ou seja, estão achando que frutifica dentro da igreja. Não frutifica não, querido. Frutificar é lá fora. Todo culto é 2, 3 pessoas que vão ser erguidas ali no altar e o restante tem que fazer culto lá fora. Já pensou uma igreja com 1 milhão de membros, por Yushu, lá na Coreia do Sul? 1 milhão de membros. Vou dar uma oportunidade para cada membro. Acabou, ele gastou todo mundo só por conta de. Já pensou 1 milhão de pessoas, acabou? 10 minutos cada um. Então, vai ficar 15 anos você dando oportunidade ali e não vai ter uma palavra, só oportunidade. Que a maioria dos lugares são assim. Vamos então dar oportunidades. Para quê? A oportunidade nos é dada todos os dias. Você acorda, você sai para trabalhar e Deus está te dando uma ótima oportunidade no seu trabalho de você frutificar. Você pega um ônibus para ir trabalhar e Deus está te dando uma ótima oportunidade para você frutificar dentro do ônibus. Você está na sua sala de aula estudando, Deus está te dando uma ótima oportunidade para você frutificar dentro da sala. Então, você acorda de manhã e Deus está te dando a oportunidade. Mas a pessoa que quer morar em Betel, o que ela pensa? A oportunidade que eu tenho é ser à noite lá no culto. Aí quando não, ela fala assim, nossa, o pastor nunca me deu uma oportunidade. E Deus está te dando uma oportunidade todos os dias. E você esperando uma oportunidade que não vai frutificar, não vai gerar frutos. Estão entendendo isso, igreja? E aí, quando a gente entende isso, então primeiro a gente passou por onde? Por Gilgal. Depois a gente está em Betel. E agora, depois de entender isso, ele vai para a terceira etapa. Vamos lá, vamos continuar para lá, para onde ele foi agora? Versículo 3, não é isso? Em Betel, os discípulos e profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje Yahvé vai levar o seu mestre para o céu, separando de ti? Ao que prontamente ele replicou: Eliseu, eu sei, calai-vos. Olha que interessante. Tinha um monte de profeta lá na casa do Senhor, não tinha? Tinha. E eles ficaram lá, permaneceram lá. Mas Eliseu também era um profeta, sim ou não? Sim. Ele permaneceu em Betel? Não. Ele foi. Vocês entenderam qual é a diferença? Tem uns que chegam a um ponto e estagna, fica ali, não vai mais. Mas Deus não quer que a gente pare, Deus quer que a gente continue. Então, para esses profetas aqui, beleza, eu sou profeta, estou na casa do Senhor, Deus fala comigo, ótimo. Mas o profeta não tem que ficar em Betel. O profeta tem que ir para fora, profetizar a palavra do Senhor lá fora, não dentro da casa. Porque com quem que dentro da casa fala? Com quem que eles falou? Com outro? Profeta. Falou com Eliseu. Eliseu, hoje vai acontecer o que o Eliseu falou? Eu sei. É profeta também, querido. Então, é crente falando para crente. O Senhor salva. Você fala para o crente do seu lado e fala: eu sei. O Senhor cura. Eu sei. O Senhor liberta. Eu sei, querido. Estou aqui dentro ouvindo o que você está ouvindo. Vai pregar lá fora, porque lá tem um monte de gente que não sabe, mas dentro da igreja, aí está crente querendo evangelizar crente querendo direcionar crente, e o importante ficando para trás. Por que direcionar crente é mais fácil? Porque o irmão já está do seu lado, então muito mais fácil você falar com ele do que você pegar um osso duro de roer lá fora, né? Que vai te contestar, que não vai querer te aceitar o que você fala, que vai, às vezes, né, fazer algo que não do seu agrado. Então falar com o crente é muito fácil. Você anda com o crente fala assim: tá bom, não aceito o que você fala também, então eu vou explicar para vocês. Um crente falando com outro crente, não aceita. Amém? Por quê, pastor? Porque nós temos aquela grande dificuldade que eu falei no domingo passado de aceitar a correção. E principalmente um irmão falando com outro irmão. Não vai aceitar de nenhum. Isso eu já dei um exemplo, igual na sua casa. Você tem lá 10 irmãos. Sua mãe e seu pai falam assim: vamos almoçar todo mundo na mesa. Todo mundo fala o quê? Vamos pra mesa. Seu pai e sua mãe que mandou, as autoridades da casa. Agora o seu outro irmão falou assim: a mãe falou para almoçar na mesa. Eu falei: não, fala para ela falar comigo. Você não é nada aqui não. É desse jeito. A mãe falou para lavar a louça. Não, lava você. Deve ter falado com você, não foi comigo não. Assim funciona. Por quê? Um irmão não tem autoridade sobre o outro irmão. Então é perca de tempo um irmão ficar perdendo tempo com o outro. Vamos lá para fora, porque Deus nos deu a autoridade. Para quê? Para a gente usar lá fora. Então, vocês entendem? Pastorear quem já está pastoreado é muito fácil. O negócio é
arrebanhar lá fora, amém? Então, presta atenção. Pastor gera pastor. E ovelha gera simples, entendeu? Então, ovelha gera ovelha. E pastor gera pastor. É assim que funciona. Aí, a ovelha quer gerar pastor. Vai dar certo? Não vai dar certo. Então, vocês estão entendendo como é que funciona? Amém? Então, precisamos urgentemente sair de Betel e ir para onde? Para o próximo lugar. Vamos lá? No versículo 4, né? Então Elias ordenou a Eliseu: fica aqui, pois Yahvé está me enviando até. Porém ele respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos para. Você viu que interessante? Olha a diferença de quando a pessoa quer alguma coisa e quando a pessoa não quer. É basicamente assim: chega para fazer alguma coisa na igreja e o pastor fala: irmão, não precisa de você ir, pode ficar tranquilo. Ah, que bem. Olha, irmãos, nós vamos fazer um evento, vai ser no final do ano, vamos fazer a nossa festa de fim de ano. Aí tem alguns que querem ajudar, não tem? Como é que você sabe que a pessoa quer ajudar? Não, vou dar uma regra para vocês aqui, ó. Ela insiste. Amém? É assim que funciona, Cadu. Sai você lá pro restaurante. Aí eu falo assim: Cadu, deixa que eu pago a conta. Aí você fala: não, pastor, deixa que eu pago. Aí eu vou insistir: Cadu, deixa que eu pago a conta. Eu falo: não, pastor, deixa que eu pago. Se eu quiser realmente pagar, o que eu vou fazer? Continuar insistindo. Mas se eu não quiser a segunda vez, então beleza, Cadu, tranquilo. Porque eu não queria. Porque quem quer, insiste. O que eu estou dizendo? Eu quero fazer algo na obra. Quer? Precisa fazer não, irmão. Já sentou na hora. Não insiste porque não quer fazer. É assim que funciona. Bem assim. Precisamos fazer tal coisa. Ótimo. O pastor falou que precisa mais não. O que eu faço? Sento. Simplesmente isso. Agora eu vou dar um exemplo mais gritante para ficar mais fácil. Para a gente fazer isso, não entende? Eu falei que a gente precisava fazer um almoço para a equipe Misericórdia. Sim ou não? Todo mundo lembra? Aí começou a dar muita divergência. O que eu falei? Mais fácil comprar uma marmita, né? Que é muito mais fácil mesmo. Então vamos comprar uma marmita. Amém? O que todos os irmãos fez? Amém. Ótimo. Mas o que o doido fez? Temperou o porco, foi marinar e procurou alguém passar. Então o pastor falou para não fazer. Mas ele fez por quê? Porque queria. Vocês entendem a diferença de quem quer e quem não quer? É só essa diferença. Quem quer, insiste. Então, Cadu, vamos trabalhar amanhã? Aí o Cadu quer ir. Aí eu falo assim: vamos, pastor, Cadu, não vai dar certo não vai precisar ir amanhã não. Não, então beleza, pastor. Tava doidinho para não ir. Beleza, a única coisa que ele queria ouvir é: não precisa mais. Todo mundo que não quer fazer é assim. Agora, quem quer, você fala assim: não vamos não. Mas não vamos por quê? Vai dar certo. Aí começa a insistir, porque ele quer. Do mesmo jeito que quando fazer coisa errada, sabe quando vai fazer coisa errada? Que a pessoa fala assim: não vai, a pessoa insiste. É essa mesma pegada que a gente precisa fazer as coisas para o Senhor. A mesma pegada de fazer o que não deve é a mesma pegada para fazer o que deve ser feito. Porque quando é para fazer o que não deve, nada impede, né? Preciso ir em Franca me endividar. Rapaz, nada me impede de ir lá me endividar. Não tem carro, vamos pedir emprestado. Ninguém emprestou, deve ter ônibus. Não tem horário de ônibus. Tem alguém que conhece alguém que tem uma moto? Não tem moto, liga pro Uber. Não tem Uber, nenhuma bicicleta nós consegue, não tem, vamos a pé então. Mas que nós volta endividado, nós volta. Por quê? A pessoa quer fazer. Agora quando ela não quer fazer, vamos para Franca nos endividar sábado? Não, parece que o tempo tá ruim, não vamos não. Não, então não vamos não. Acabou, não quero. É assim que funciona. Agora, se eu quero, nada me impede. Vamos trabalhar no sábado? Vamos. Os meninos queriam 7 horas da manhã, um sol escaldante. 20 litros de coca para refrescar. Tão escaldante que estava. Mas estava todo mundo ali. Mas se eu falasse assim: não, vamos fazer hoje não, eu garanto que os meninos iam estar lá do mesmo jeito, porque eles queriam, né? Chegou de tarde, algum falou lá para mim: não, deixa essa parede para outro dia. Falei: cara, deixa essa parede aí para outro dia. Eu falei: não, vamos fazer. Não, deixa para outro dia. Não, vamos fazer. Não, deixa para outro dia. Não, vamos fazer. E fez. Por quê? Porque todo mundo que estava ali queria
fazer. Agora você está todo mundo uma preguiça, está com o doido para ir embora. Vamos deixar para amanhã, vamos. Ixi, recolhe as ferramentas, limpa aí, vamos deixar para amanhã. É assim que funciona. Eu estou falando dessa forma para que a gente possa entender. Mas eu estou querendo trazer isso para dentro da casa do Senhor, para as coisas de Deus. Toda vez que toca para fazer algo, a gente se dispõe só de falar, mas não quer fazer, porque quando quer, vocês entenderam o que está acontecendo? O profeta está falando por Eliseu, ó, o Senhor me enviou para tal lugar, fica aí. O que ele está falando? Não. Eu de maneira nenhuma vou ficar, eu vou também, mas não precisa, fica aí, o negócio é comigo, o Senhor enviou a mim, não nos enviou a mim. Mas quem quer, igreja, vai. Aleluia. Quem quer, faz. Mesmo que o líder dele, a autoridade sobre a vida, está falando, não precisa. E ele está falando o quê? Eu vou junto. Amém? Sabe o que é isso? Maturidade. Vamos ficar atentos a isso. Você acha que o Elias não queria que ele fosse? Era só uma prova, querido. Era só uma prova, sabe por quê? Porque não basta o líder querer, quem tem que querer é o liderado. Não basta o Elias querer fazer um profeta, quem tem que querer ser profeta é o Eliseu. E eu vejo muita gente com convicção, mas igual o Eliseu, raramente. Pensa numa pessoa convicta do que do seu chamado é o Eliseu. Aleluia. Vocês vão aprender já porque que é essa convicção. E aí, igreja? Então, o profeta fala, ó, fica aí, que eu tenho que ir para Jericó. O Senhor mandou eu ir para Jericó. O que ele falou? Vou junto, não vou ficar nesse estágio não vou ficar nesse lugar não, eu tenho algo maior para me fazer. Mas está todo mundo aí sossegado, mas eu não. Está todo mundo na casa do Senhor, está todo mundo na igreja tranquilo, mas eu preciso ir Aleluia. Além. Amém? Então eu vou te acompanhar. Por que, igreja? Porque o que significa Jericó? Jericó é o lugar da fragrância. O que é fragrância? Perfume. Quem é o bom perfume? Jesus. Então a gente precisa se encher do bom perfume e sair lá fora. E quando a gente estiver andando, o que vai acontecer? Exala o bom perfume. Amém? É isso que a gente precisa. Tem uns perfumes que é de arrebentar, não tem? Você já viu? Às vezes você está no ônibus, entra uma pessoa dentro do ônibus, exala tanto que você quase põe a cabeça para fora, não está aguentando. De tanto que está exalando. E é perfume, não fonte de carniça não. Então, mas aquele perfume desagradável. Mas agora nós estamos com um bom perfume. Então você já imaginou, igreja, o que é isso? E presta atenção, quando você está exalando bom perfume, você precisa ficar falando? Não. As pessoas, você vai passar, pessoal. Que cheiro gostoso. Que bom perfume. Você vai passar, pessoal. Olha o procedimento daquela pessoa. Olha como é que ele faz. Olha como é que ele anda. Olha como é que ele age. Não precisa você ficar falando, não. Ai, irmão, vamos para a igreja. Ai, irmão, não sei o que tem. Não precisa, não. Olha o meu perfume. Sente a fragrância. Olha só. Eu quero que ele tenha assim, funciona. Ah, que perfume gostou. Que perfume você está usando? Vou comprar um para mim. Que maravilha. É isso que eu preciso. Então, é isso que a gente precisa, igreja. E o que está falando de fragrância? Está falando de testemunho diante do mundo. Amém? É isso que a palavra está falando. Então, o que é Jericó? É eu testemunhar a minha vida diante do mundo. Amém? Então, eu não posso ser no mundo que eu pretendo ser, ou melhor dizer, eu não posso ser no mundo a mesma pessoa dos mundanos. Eu preciso ter algo diferente. Amém? E isso é o que? É o bom perfume que está em mim, a presença de Jesus. E quando eu vou passando, eu vou exalando essa presença através das minhas atitudes. Amém? Alguém fala uma coisa, eu tenho uma resposta diferente. Alguém me ofende, eu tenho perdão. Alguém quer me roubar e eu perdoo. E eu estou sempre no oposto do mundo, sempre dando um bom testemunho. Eu vou falar para vocês o que aconteceu esses dias. Tem um pessoal, igreja, que está trabalhando e eles estão sem receber, né? E aí os chefes se reuniram e foram falar com esse pessoal. O que é normal quando você está trabalhando sem receber? Primeira coisa que vem na sua cabeça? Vou sair, eu sou algum besta para trabalhar de graça? É o que todo mundo pensa, né? E aí o que o patrão pensa quando ele vai falar com você?
A hora que eu falar que nós estamos com dificuldade, ele fala que não vai trabalhar, eu já retruco e já começa a confusão. Sim ou não? É assim que funciona. Isso é o natural. Aí chega essa reunião, uma das pessoas que está trabalhando de graça levanta e fala assim, ó, de maneira nenhuma eu vou abandonar, porque isso é para um bem maior, são crianças que necessitam, são não sei o que. Aí acabou a reunião. O que os líderes falaram depois? Era muito melhor eles ter falado que não ia trabalhar mais. Muito melhor ter xingado nós. E agora o que nós vamos fazer? Ou seja, foi uma resposta totalmente diferente daquilo que é o normal. E isso, igreja, exala o que? A presença de Deus. Mas é uma pessoa cristã que falou isso? Não. E os cristãos estavam lá? Sim. Mas não exalaram com perfume. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, não é evangelismo, é vida. Já pensou se aquela pessoa fosse cristã? Alguém ia falar, nossa, que pessoa diferente, o que tem na vida dela? Né? Por que ela é assim? Então talvez essa pessoa ela tenha tido princípios legais dentro da sua casa, né? E isso acontece. Mas não é o ideal. O ideal seria o que, igreja? Seria um cristão ter uma atitude como essa. Mas qual foi a atitude dos cristãos? A mesma de todo o restante. Nós não estamos falando de pecado. Vocês viram que foi pecado que a gente falou? Não. Nós não estamos falando de falta de educação, de escândalo. Nós estamos falando de uma atitude diferente. E é isso que o cristão precisa. Dar um testemunho diferente do mundo. Amém? E é só isso, igreja. Olha que coisa maravilhosa. Isso aumentou brasa na cabeça daquele pessoal. Eles ficaram lá. Teve líder daqui que estava chorando depois porque não podia fazer nada, mas diante da situação da palavra da pessoa falou, não vou abandonar. Aí a outra falou assim, era muito melhor que eles tivessem falado, não vamos trabalhar mais. Mas vocês veem que coisa terrível? Então, terrível não, maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Terrível para quem ouve, maravilhosa para quem fala. Então, é disso que a gente está falando. A gente precisa de ter um testemunho como esse. Amém? Eu vou ali, por exemplo, na Fogaça da irmã Eliane. O que eu espero ter lá? Um bom perfume. Só tem crente lá. Então tem que ter um bom perfume. Tem que ter um atendimento diferente. Eu preciso ter uma resolução de conflitos diferente. Eu não posso ser igual ao mundo. Eu não posso chegar lá e discutir com elas e elas discutir comigo por causa de um pedido. Não pode. Tem que ser diferente. Erros acontecem em todos os lugares, mas o tratamento tem que ser diferente. E quando chegar alguém brabo que não é cristão lá, lapando elas, o que elas têm que fazer? Diferente. O oposto, o que a pessoa não imagina, né? A gente foi esses dias em um lugar, os irmãos estavam comigo, a gente foi comer uma pizza. Chegou lá, eu pedi uma pizza com bordas de presunto e mussarela. E a pizza veio com borda de catupiry. Eu não gosto de catupiry. Eu não gosto de reclamar também. Duas coisas que eu não faço. Eu não gosto das coisas que eu não reclamar. Aí a moça chegou e falou assim, a senhorinha, nossa, o senhor pediu de presunto com mussarela. Eu falei, aham. O senhor não gosta de catupiry? Eu falei, não gosto não, mas eu como aqui do meu anel. Eu falei, não. Peraí que eu vou mandar fazer um broto para o senhor especial. E foi lá e fez um broto da forma que eu pedi. Cobrou? Não cobrou, porque se ela faz e cobra, é a mesma coisa. Ela não cobrou. Amém? O que aconteceu? Depois disso, quantas vezes eu já voltei lá? Inúmeras vezes. Só que aí é onde está o problema. É um cristão? Não é um cristão, gente. Esse é o problema. A hora que você vai nos ambientes dos idólatras, do povo do mundo, às vezes você é mais bem tratado do que no ambiente dos cristãos. Que tipo de perfume você está exalando aí? Uma fragrância francesa, o bom perfume do Senhor, ou uma carniça de urubu? O que será que você está exalando? Um CC miserável, que ninguém vai ficar perto de você? É assim que funciona, não é? Quando a pessoa está exalando um perfume ruim, um CC, alguém vai ficar perto? Alguém quer te ouvir? Não, perfume ruim, testemunho ruim, ninguém quer ouvir. Amém? Agora, bom perfume, todo mundo quer ficar perto, é agradável. Amém? Então, entendendo o que eu estou dizendo? Então, Jericó, igreja, é o lugar da gente demonstrar o nosso testemunho, não diante dos crentes, mas diante do mundo. É assim que funciona. Então a gente precisa, aonde a gente for, tem que ser
diferente. Precisa ser uma forma diferente. Amém? Esse dia tem um testemunho interessante também. Houve uma confusão lá, foi até da sogra da irmã Kate. Houve uma confusão lá e uma ambulância não foi buscar a sogra dela. Aí ela me passou um áudio, né, me chamando de pastor e falando lá. Aí eu resolvi o problema, liguei para a moça que toma conta dessa ambulância lá, que faz o agendamento, e deu tudo certo. Aí depois ela ficou me zoando, né, falava assim: nossa, que bonitinho esse negócio de pastor, é só falar com o pastor que resolve. Ou seja, testemunho, né? Ela entendeu que tipo, os crentes falando com os crentes é diferente. A gente precisa ver essa diferença. Então, o que chamou a atenção dela, eu como pastor, não foi a forma de eu pregar, não foi o jeito de eu falar, foi a forma em que a ovelha fala com o pastor. Fez total diferença. Ó, só a forma de falar, não foi mais nada. Para mim não mudou nada, para a pessoa que falou não mudou nada, mas para quem ouviu mudou tudo. Vocês estão entendendo? Então, não é às vezes no querer, é no ser. A gente precisa não querer ser, a gente precisa ser. Amém? E ser é diferente de querer. Querer todo mundo quer, mas ser é outra coisa. Então a gente precisa ser e não querer ser. Estão entendendo? Por quê? O ser é natural. Você vai agir naturalmente, as coisas vão fluir de uma maneira natural, né? Eu estou ajudando um rapaz lá na garagem. Ele não quer que eu pare de ajudar ele porque ele falou assim: eu não sei explicar, mas eu acho que esse negócio de você ser pastor, você consegue liderar naturalmente. Eu pensei, ele não sabe explicar, mas é inteligente, né? Ou seja, porque é natural mesmo essas coisas. Então a gente precisa o quê? Só que olha só, o povo que não é cristão, que não tem o discernimento, consegue discernir. E o povo cristão que deveria ter o discernimento não consegue. E é isso que eu estou falando. Às vezes eu dou um conselho para ele acata o conselho. E depois ainda fala: ó, eu vi aquele dia, você falou para mim, e tal, e aconteceu dessa forma. Ou seja, o povo ímpio está sendo mais inteligente que o povo cristão. Por quê? Porque não está exercendo como ele deveria exercer o exalar do perfume. Vocês estão entendendo? Precisa de exalar esse perfume. Precisa das pessoas verem as nossas atitudes e falar: essas pessoas são diferentes. Simples assim, fácil assim, né? Tranquilo. As pessoas olham pra gente. Quantas vezes a pessoa me vê na rua, pega lá: eu preciso fazer um pagamento para não sei quem, eu não conheço nenhum nem outro, pega 3 mil reais, põe na minha mão. Não dá para você entregar para não sei quem para mim? Por quê? Demonstra, exala confiança. Amém? Vocês já viram isso? Exala confiança. Todo mundo sabe aqui, alguém precisar comprar alguma coisa em qualquer lugar na cidade e falar do meu nome, até onde eu nunca fui, eles vendem. Por quê? Exala confiança. Amém? Agora tem lugar que se você falar que é um pastor que mandou você, ele vai: não paga, não precisa nem mandar. É assim que funciona, né? A pessoa já fala que não paga. Isso é exalar carniça. Amém? Um mau testemunho. Então isso é horrível, gente. Então a gente precisa de exalar coisas boas, testemunhos bons, né? Às vezes a pessoa vai num lugar, um tempo atrás eles foram lá no Teruel ali. Aí eu não compro, nunca tinha comprado nada lá, né? Aí quando falaram que era pra mim, não pode levar. Nem me ligaram para perguntar se era para mim mesmo. Depois eu fui lá pagar. Aí eu falei: não, ele falou: não, aqui já estava. Quando falou que era seu, eu já sabia. E tranquilo. Amém? É assim que deve funcionar, igreja. As pessoas têm que ver algo diferente na gente. Só que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é uma exclusividade do cristão, então a gente precisa de algo além, acima disso. Só que a gente está tentando seguir no natural e não está conseguindo. Nem dar um testemunho natural bom, quanto mais espiritual. Eu já falei isso. A pessoa trabalha comigo lá, já falei esse testemunho várias vezes. Quantas pessoas trabalham comigo e vêm se aconselhar como vida de casal e pede oração, e está doente, pede oração. Chegou ao ponto, já falei para vocês, de uma pessoa pegar uma pessoa enferma, pôr dentro do carro e levar lá em casa e falar assim: ó, é espiritual, se você orar, vai curar. Isso é o que, igreja? Confiança. Que adquiriu o que eu fiquei pregando para ele o ano inteiro? Não, mas nunca falou sobre as coisas, até mesmo que né? É uma coisa, outra coisa, então as ideias não batem, né? Nem puxa esses assuntos.
Mas o que acontece? A pessoa sentiu algo diferente. Então esse pode me ajudar agora. E aí o que aconteceu? A pessoa foi curada imediatamente, chegou carregada no colo e saiu andando. Amém? Pastor, mas o que tem essa vez? O testemunho foi para quem, igreja? Para a glória de Deus. Qual que foi o que essa pessoa associou? Ela não associou que eu tinha poder. Ela associou que eu era um homem de Deus. Amém? Então a grande associação foi essa. Então, esses dias eu estava lá, era 11 horas da noite. Me ligaram. Tem uma pessoa possessa, endemoniada aqui. Não dá para você ver aqui expulsar esse demônio? Igreja, ninguém nunca me ligou 11 horas da noite para um churrasco. Né? Mas não estou reclamando disso não, porque eu estou dizendo o seguinte: por que uma pessoa que não tem intimidade comigo, não me conhece direito, me liga fora de hora para me expulsar um demônio? Porque ela sentiu algo diferente. Olha quantos pastores tem na cidade? Por que tem que ser eu? Vocês estão entendendo isso? E a pessoa não tem afinidade. Tem uma coisa, eu já conheço tal pastor, então eu vou chamar ele porque ele tem afinidade. E as pessoas não têm afinidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a gente precisa então chegar em Jericó e exalar o perfume de Deus. Aleluia. Então, Gilgal, aliança, se livrar das coisas, né? Das coisas do pecado. Betel, casa do Senhor, crescer, desenvolver. Jericó, exalar o perfume. E aí a gente vai para a última fase, e não menos importante, né? E outra coisa que a gente precisa entender, igreja: essa fase de Jericó é a fase onde o Senhor vai entregando as funções dentro do ministério. Então é em Jericó que a gente começa a perceber se a gente é um profeta, se a gente é um pastor, se a gente é um ministro da palavra, se a gente é um professor da escolinha, se a gente é um conselheiro. O que a gente é em Deus? É em Jericó. E começar a exalar aquilo que você está produzindo. Porque é impossível a pessoa produzir um odor dentro dela e exalar um cheiro bom. Tem como isso? Não. Se você produz coisa ruim, exala coisa ruim. Se você produz coisa boa, exala coisa boa, cheiro bom. Amém? E aí, passando dessa fase, eles chegam então aonde, igreja? Vamos ver aqui onde que eles chegaram? Versículo 5, né? Os irmãos seguidores do profeta estavam em Jericó, se aproximando de Eliseu e questionaram: sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre? Continua sobre a sua cabeça para o céu. E ele replicou: sim, eu sei. Mas não falaram mais sobre isso. Você percebeu? Todo lugar que eles foram, eles falaram isso para ele, mas ele já sabia. Em seguida, Elias disse: aguarda aqui, porque Iavé está me enviando ao Jordão. Novamente, o Elias é bem claro com o Eliseu: aguarda aqui, espera aqui. Não está muito bom o testemunho, não está fluindo as coisas? Fica aí, porque o Senhor me chamou. Eu estou indo para um próximo nível. E quem o menino moço do Elias fala? Tão certo como vive o Senhor, e a tua alma não deixarei seguir só. Sendo assim, ambos partiram. Vocês estão entendendo o que tem que acontecer? Durante toda a caminhada, o profeta está falando para o moço: fica aí, fica aí. E ele larga não larga, ele caminha junto. Por que ele caminha junto, gente? Por quê? Porque ele quer, tem convicção, porque ele quer. Vocês estão entendendo? Toda hora o profeta está falando: fica e deixa que eu vou. E toda hora ele fala: de maneira nenhuma, eu vou junto. Porque ele quer. É isso a diferença de quem quer e quem não quer. Um preguiçoso já tinha ficado lá em Gilgal. Fica aqui em Gilgal que eu preciso ir para Betel. Que bênção, vai com Deus. Deus te abençoe. Vamos estar orando aqui por você. Pode ir. É assim que o preguiçoso age. Amém? Porém, aquele que quer, ele vai até o fim. Ele não deixa a pessoa sozinha. Ele está junto. Não precisa, mas eu estou junto. Não precisa, mas eu estou aqui. É bem simples. É uma questão lógica, gente. Estou ali fora. Vamos supor que o meu carro não pega na partida, eu vou lá empurrar o carro. Sou sozinho. Aí o Cadu olha para mim, sempre o Cadu, né, que é o alvo do negócio. Porque de carro o Cadu entende. Então, o
Cadu já olha para mim, fala, pastor, o senhor quer que eu vou ajudar o senhor a empurrar? Quer que eu vou falar para ele? Não precisa, está na descida, não precisa. Se ele for um preguiçoso, o que ele vai fazer? Volta para dentro e senta. Agora, se ele quiser ir lá mesmo, o que ele vai fazer? Beleza, pastor, precisa não, estou indo lá. E pronto, estou junto. Hora que um põe a mão, o outro põe a mão do lado. Aleluia. Precisando ou não? Precisando, porque não é uma questão de precisar, é uma questão de querer. Então não é uma questão de eu não quero, eu não preciso que você vá comigo, eu quero ir. E pronto. É assim que funciona. Vocês estão entendendo? Tem muitos lugares que a gente vai porque quer ir, não porque é necessário ir. Vocês estão entendendo? Amém, Rebeca. Aí eles continuam aqui, igreja, a palavra do Senhor diz, né? Olha que interessante. Versículo 7. 50 discípulos do profeta foram também, ficaram observando à distância o que se passava quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou o seu manto, dobrou, bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sobre a terra seca. Aí presta atenção. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Vocês entenderam isso, igreja? Tem uma outra passagem que nos mostra isso, não tem? O Salomão, quando Deus falou com ele, Deus também falou para ele, né? Pede o que você quer, sim ou não? Sim. E ele falou que ele o quê? Sabedoria para tratar com o povo do Senhor. E agora o profeta está dando a mesma autonomia para o Eliseu. Só que o Eliseu, igreja, ele já passou por todas as etapas antes de chegar no que você quer. Você está entendendo isso? Qual que é o grande problema, igreja? Se você chega para uma pessoa lá em Gilgal e fala o que você quer, o que essa pessoa vai querer? Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma mesa, eu quero um portão automático, eu quero uma garagem, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero só coisas materiais. Porque ela está lá em Gilgal, ela não passou por nada, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que ela precisa. E eu vou te falar uma coisa: para de pedir para Deus o que você pode conquistar, querido. Você quer um carro? Trabalha e compra, financia, se vira e consegue. Amém? Tem coisas que não é parte de Deus te dar. Você quer uma casa? Corre atrás e compra. Amém? Pastor, mas Deus, aonde que Deus vai te dar casa? Aonde que Deus vai te dar carro? A pessoa, o que você quer que eu te faça? Elias, já que você vai ser arrebatado no carro de fogo, podia você me dar esse carro de fogo aí. Ninguém tem um carro de fogo lá na minha região. Vou abafar com essa carruagem de fogo. Coisas. Amém? Coisas. Não está preparado. Mas olha o que o homem pede. Dá só uma olhada. A pessoa, quando tem convicção do que ela quer desde o início da caminhada. Olha só. Vamos lá? Versículo 9, né? Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Eu quero porção dobrada da sua unção. Presta atenção. Eu não quero ser quem você é. Eu quero ser 2 vezes melhor que você. Eu não quero o que você tem. Eu quero 2 vezes o que você tem. Vocês estão entendendo? Eu não quero um título de profeta. Eu quero uma unção. Aleluia! É diferente uma coisa da outra. Tem muitas pessoas buscando título, mas ele não quer título. Ele quer o que ele tem espiritualmente falando. Ele não falou assim: eu quero ser um profeta como você. Não. Eu quero a sua unção dobrada sobre minha vida. Vocês estão entendendo, igreja? E presta atenção. O profeta, o Elias, ele sabia que caminhava com ele. Ele sabia que não era qualquer pessoa. Então, quando ele fez a pergunta, ele sabia para quem estava perguntando. Vocês estão entendendo? É bem diferente. O Senhor vê um homem no tanque de Betesda, paralítico, e pergunta para ele: você quer ser curado? O que quem está em Gilgal fala? Querer até eu queria, mas tem ninguém que me leva lá quando as águas se movam. Ou seja,
dando uma desculpa diante de Deus, não consegue enxergar nada. Deus está perguntando se ele quer ser curado, ele está falando que ninguém leva ele até o... Então vocês estão entendendo como é que funciona a coisa? Da gente estar desligado, a gente não está sabendo o que está acontecendo, não conhecer nada. Agora ele está diante do homem. Olha o que ele pede para o homem de Deus: eu preciso de uma porção dobrada. E aí o que como responde, igreja? Elias respondeu, versículo 10: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me virdes quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. O que acontece, igreja? Toda vez que a gente pede algo para Deus, Ele nos pede um posicionamento. Amém? E a bênção fica sempre condicionada à posição. Ah, eu quero uma porção dobrada. Ótimo. Eu vou ser arrebatado. Você fica de olho. Se você vê o evento, você tem a porção dobrada. Se você perdeu o evento, você não tem. O que o profeta falou para ele? Fica ligado, crente. Fica atento, porque a bênção vai chegar e você está dormindo. A bênção chega e você não percebe, porque pode chegar a qualquer momento. É assim que funciona durante o culto. Está lá o culto acontecendo, 15 minutos de culto, Deus não falou com você. 20 minutos de culto, Deus não falou com você. 35 minutos de culto, Deus não falou com você. 1h10 de culto, Deus não falou com você. E você cansou e foi no banheiro. Era bem na hora que Deus ia falar com você. Aí você perdeu. Você ficou 1 hora e tanto no culto e perdeu o seu momento, porque não estava atento, querido. E a palavra de Deus, ao contrário do que a gente pensa, não, Deus vai ficar insistindo comigo. Vai não, perdeu. O profeta foi bem claro, ó, fica de olho. Se você vê o que vai acontecer, você vai ter. Se você não vê, perdeu, filho. E tem outra oportunidade? Não, já era, é só aquela. O Eliseu não ia voltar. Ou melhor, o Elias não ia voltar. Então a oportunidade do Eliseu era única, mas bem avisado, bem esclarecido, bem combinado. E assim são as coisas do Senhor. É tudo muito bem combinado. Você obedece a direção e recebe o que está pedindo. Simples. Agora já imaginou? Ah, então beleza, vira as costas e vai para o outro lado? Não vai acontecer. Então é assim que funciona. A gente pede algo para Deus, mas não se posiciona como Deus nos pede. Então nunca vai acontecer. Isso é o que chamamos, igreja, de uma palavra profética. Então você pede algo para Deus e profeticamente você se posiciona daquela forma, que senão não vai acontecer. Você acha que o Eliseu, ou melhor, que o Elias tinha convicção que a carruagem ia vir buscar ele e levar ele embora? Claro que tinha convicção total, já se posicionou, já até falou, vou deixar tudo prontinho aqui, porque ó, vai acontecer. Ele sabia quando? Não, mas que vai acontecer, vai acontecer. Amém? Então eu vou me posicionar para isso. E o que ele tinha que fazer antes dele ir? Preparar alguém. E para isso ele caminhou por essas etapas com Eliseu. E o Eliseu foi aprovado em todas as etapas. Por que, igreja? Porque ele queria. Ele foi aprovado porque ele quis. Ele tinha convicção do seu chamado. Tanta convicção que ele olhou para o mestre dele e falou: você 2 vezes o que ele é. Vocês estão entendendo? Não por soberba, mas por entender quem ele era em Deus, né? Porque o que ele entendeu? Não é que o Elias tinha tanto poder que ele podia ter o dobro, porque ele entendeu que Deus é infinitamente grande em poder. Glória a Deus. E não tem limites. Então podia ser 2 ou 10 vezes mais. Deus é Deus. Então ele sabia a fonte de onde vinha a autoridade e o poder do Elias. Por isso ele pediu, ó, foi bem claro, não foi? Dá uma olhada aqui no que ele pediu. Rogo-te como herança porção dobrada do teu poder espiritual. Amém? Ele sabia, igreja, das coisas, como é que funcionava. Amém? E vamos partir para o final agora. E aí a palavra do Senhor diz o seguinte: enquanto estavam caminhando e conversando, ou seja, num dia normal, com tudo tranquilo, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas os separou um do outro. Elias subiu ao céu
num redemoinho. Assim que viu isso acontecer, Eliseu gritou: Aba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, qual que foi a recomendação? Você tem que ver. O que ele estava fazendo? Olhando. Não vou perder um minuto saindo. Você vai que eu pisco aqui, ele some. Então eu tenho que estar de olho. E aí o que acontece? Enquanto já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e a rasgou ao meio. Em seguida pegou a capa de Elias que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E olha só que da hora, no versículo 14. E havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: Onde está Iavé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. No versículo 15, quando os discípulos dos profetas da onde, igreja? De Jericó observavam o que se passava, disseram: Eis que o poder espiritual de Elias agora pousa sobre Eliseu. Vocês estão entendendo? Tem alguns que vão receber e tem alguns que vão só olhar. Tem alguns que vão parar, igreja. Ninguém está mandando parar. Mas eu já estou exalando meu perfume, eu já estou em Jericó, eu já passei por Gilgal, eu já passei por Betel. Agora eu já estou em Jericó, e daí? Você está em Jericó? Você não precisa progredir mais? Pastor, mas eu já passei em Jericó e eu já estou no Jordão. E daí? Se já tivesse terminado, a carruagem teria vindo. Amém? Porque o Jordão representa o arrebatamento. Para quem? Para quem? O Elias, porque o Elias foi, mas representa o começo, porque o ministério do Eliseu começa ali. Vocês estão entendendo? Então, para alguns é o fim, para outros é o começo. Então você precisa saber que não vai parar. Então, ali não foi o fim para o Eliseu, foi apenas o começo. O que eu estou dizendo? O propósito do Elias se cumpriu ali. Fim do jogo. Fim do jogo, vamos comigo. E começou o de Eliseu. Começo do jogo, estou com você. Estão entendendo? Fim do jogo, você vem comigo. Começo do jogo, estou com você. Então presta atenção. Parou? Morreu já? Foi arrebatado? Então parou por quê? Estagnou por quê? Está achando que está bom demais por quê? Está parado por quê, querido? Diga ao povo que marche, querido. Vamos marchar, tem muita coisa pela frente, tem muita coisa para ser feita, mas precisa de uma coisa extraordinária para que isso aconteça. A maior força que a gente tem, qual é essa força? A força do querer. Nem o Espírito Santo te levanta quando você não quer. Nada faz você levantar quando você não quer. Rapaz, pensa num povo difícil. É um povo. Por quê? A gente tem o livre-arbítrio. Então, se eu não quero, não acontece. Pode estar tudo preparado, mas eu não quero, não acontece. É assim que funciona, não é? A palavra do Senhor não chegou lá com o profeta Jeremias e falou: pode-se falar de ao seco ter vida? Podia ou não podia? Podia, mas alguém tem que querer. Senão, vai ficar esse guarda do sucesso pro resto da vida. Então, o que o profeta falou? Se ele fala assim, pode? Não, ele falou: tu sabes. Então, ou seja, às vezes a gente vai chegar num ponto em que a gente precisa de exercer a nossa vontade. Amém? Não que a nossa vontade diante da vontade de Deus, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu preciso querer fazer a vontade de Deus. Amém? Não fazer a minha, mas querer fazer a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus se alinha à minha vontade, igreja, vira maravilha. Vou exemplificar para vocês. Todo mundo lembra da mãe de Samuel? Quem que era a mãe de Samuel? A Ana. Ganhou uma Bíblia do Joel. Não, uma Ana mais antiga. E aí o que acontece? Está lá a Ana. O que a Ana queria? E o que Deus precisava? De um profeta. Ana queria um filho. E Deus precisava de um profeta. Então a Ana falou: Senhor, me dá um filho que eu te dou um profeta. Resolvido o problema dos dois. Vocês perceberam? Mesma coisa e o mesmo propósito. Tudo resolvido. Por quê? O propósito da Ana se alinhou
ao propósito de Deus. Então, o que a Ana queria aconteceu, porque ela queria, na verdade, cumprir a vontade de Deus. Enquanto ela queria um filho para ela, nada feito. O dia que ela falou assim: Senhor, dá um filho para mim que eu vou te devolver. Aleluia! Aí a coisa mudou. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então não é que a gente não tem que ter nossas vontades, é que a nossa vontade tem que estar ligada à vontade de Deus. Por isso que a gente fala de visão. Tem que ter visão, a mesma visão. Quando a gente tem visão, a gente rompe para coisas que a gente jamais imaginou. E o impossível acontece. Amém? Então, uma mulher estéril ter um filho é algo impossível? Então ela tem que pedir para Deus. Amém? Mas quando a gente quer resolver do nosso jeito, o que a gente faz? Vamos adotar. Né? A Sara vai ter um filho seu. Ah, mas já que eu estou velha, tem jeito. Chama Agar aqui, Abraão, deita com Agar. É o nosso jeitinho. Nunca dá certo. Deus tinha uma promessa, tinha na vida de quem? Da Sara e do Abraão. Amém? Sobre quem? Sobre Isaac. A bênção sobre Abraão era tão grande que até no erro deles Deus abençoou também. Mas o propósito de Deus não era Ismael. A aliança de Deus era com Isaac. O propósito era Isaac. A coisa ia acontecer com Isaac. Ismael não estava no plano. Vocês estão entendendo isso? Mas aí o que aconteceu? A Sara quis colocar o Ismael no plano. Ajudar Deus a cumprir com o propósito. Presta atenção. Pedir para Deus se alinhar ao propósito dele, não ajudar. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. No tempo de Deus. Primeiro Gilgal, depois Betel, depois Jordão. Estão entendendo? Existe uma sequência. É assim que funciona. O profeta não falou assim, ó, vamos para Betel, e o meu moço falou, não, vamos para Gilgal. Não, vamos para outro lugar, não. Aonde Deus está te posicionando, está te encaminhando, segue o conselho de Deus. Amém? Vocês estão entendendo isso? E Deus, ele age de uma maneira diferente de tudo que a gente imaginou. Então, quando o homem de Deus está falando fica, na verdade ele está falando vamos comigo. Amém? Vocês entenderam isso? O fica não é fica, é vamos com. Mas a pessoa tem que estar antenada, tem que estar ligada, tem que estar querendo. Porque senão, no primeiro fica, ela fica. É assim que funciona. Eu preciso me posicionar em Deus, eu preciso querer as coisas de Deus, senão eu vou ficar em Gilgal o tempo todo. Ou então eu vou ficar em Betel o tempo todo. Ou então eu vou achar que Jericó é o ápice. Mas eu preciso continuar. Preciso ir adiante, preciso seguir em frente. Vocês estão entendendo isso? E é muito simples, muito fácil. Né? Simples e fácil. Mas, infelizmente, complicado de seguir. Complicadíssimo. Né? Simples e fácil, mas complicado. Como assim, pastor? Deus age dessa forma. Tudo atrapalhado. Tudo. Quando fala vai, não é vai, é fica. Quando fala fica, não é fica, é vai. Quando fala sobe, não é sobe, é desce. É assim que funciona com Deus. O maior tem que ser o que serve. Né? Quer juntar dinheiro, quer prosperar, começa a semear. É tudo loucura, tudo diferente. Não é verdade? Quer ser honrado, comece a honrar os outros. Então é tudo diferente. Né? Perdoe para ser perdoado. Então com Deus é tudo diferente. Então a gente precisa de começar a entender a forma de Deus agir em nossas vidas. E como primazia disso tudo, presta bem atenção, em toda a Bíblia nunca foi violado o nosso grande direito de escolha. Nunca foi violado. E Deus não vai começar isso de agora em diante. Então, ou você quer, ou você fica do lado de fora. É bem simples. Ou quer, ou vai ficar fora. O convite está sendo feito para quem? Para todos. Ou você aceita, ou você fica do lado de fora. Amém? Glória a Deus por isso. Feche os olhos, vamos agradecer a palavra.